adianta a gente ter medo, a gente precisa se precaver sim, mas a gente não pode ter medo. A gente tem um Deus maior, um Deus poderoso, um Deus maior que qualquer vírus. Então que nesta noite você venha consagrar a sua vida ao Senhor. Nesta noite nós vamos declarar honra, glória e louvor ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, dono das nossas vidas. De gratidão ao Senhor nesta noite. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Cante ao Senhor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Cante, celebrarei, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver, cantarei, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Declare, pois tu és. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, adora Ele. A glória, e o poder ao Rei Jesus. O louvor, ao Rei Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós te rendemos honra, glória e louvor, Pai. O Senhor é o nosso Deus, Pai. Nós cremos em Ti. Nós cremos, ó Pai, no Senhor, ó Pai. Um Deus, ó Pai, de milagres, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Deus, que diante disso tudo, ó Pai, que estamos vivendo, ó Pai, nosso coração se alegra, Pai, em Ti.
Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque só nós que temos o Senhor em nosso coração podemos sentir alegria, ó Pai, em isso tudo. Podemos sentir paz, Senhor. Deus, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser testemunhos, ó Pai, do Senhor, ó Pai, neste lugar, aqui na terra, Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, que venhamos consagrar as nossas vidas ao Senhor todos os dias, para que venhamos esperar, ó Deus, experimentar, ó Pai, a Tua vontade, ó Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, Pai. Que, ó Pai, do mesma forma, Pai, que a Tua presença se faz presente neste lugar, Pai, que a gente pode sentir, Senhor, que ela também se faça presente na casa dos nossos irmãos, Pai, que estão nos assistindo nesse momento, não apenas assistindo, mas participando do culto junto com a gente, Pai. Ó Senhor, usa o Teu servo neste momento, na pregação da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Abramos as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 3. Capítulo 3 de João. Para a meditação nesta noite. Muito feliz. Pastor Valério mandou um abraço a todos, acabamos de falar, era antes das 6 horas aqui, logo aqui no corredor a gente estava falando, ele manda um abraço para a igreja, está com muita saudade também, e a igreja também, pastor, manda um abraço para o senhor também, que está em casa, a igreja está orando, está unida, está junta, e que Deus possa trazê-lo muito em breve, bem em breve mesmo, talvez, quem sabe, quarta, né? Quem sabe, né? Então nós vamos estar abrindo a palavra, nós vamos ler o capítulo 3 de João, vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 12. Convido os irmãos que puderem ficar de pé. Capítulo 3, João capítulo 3. Fala do novo nascimento. Hoje nós vamos falar da necessidade do novo nascimento. A palavra de Deus diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos era nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai, que o Senhor tem proporcionado à tua igreja, tem proporcionado esse momento, Pai, de devoção, de alimento espiritual.
Pai, esse novo recomeço aqui no templo. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja protegendo a todos que aqui estão nesta noite. Pai, sabemos, Pai, da dificuldade, Pai, que muitos têm encontrado, que gostaria de estar aqui nesta noite, mas não podem por precaução. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de cada um, aonde eles estão, tem participado do culto, Pai. E aqueles que não estão participando, estão desinteressados. Oh, meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, para que, Pai, possa ser, ó Deus, avivado pela Tua palavra. Possam vir, Pai, dias de refrigério, de avivamento, de interesse pela Tua palavra. Pai, porque os nossos corações fervilham, Pai. Nossos corações estão desejosos, Pai, da casa do Senhor. É melhor um dia na Tua casa do que 1000 em outros lugares. Pai, que o Senhor, meu Deus, possa nos conceder esse privilégio, Pai, de sempre poder estar junto dos irmãos, para Te louvar, para Te cultuar, para bendizer o Teu nome, para juntos, Pai, marcharmos, Pai, em direção à terra prometida, meu Deus. Pai, que não venhamos nunca a desistir, mas que venhamos, Pai, a estar sempre na Tua presença. Ó Deus, que bom glorificar o Teu nome. Que bom a igreja reunida, dá glórias, aleluias ao Teu santo nome. Pai, visita aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Pai, aqueles que estão nesta noite em situação, Pai, que precisa da intervenção do Senhor. Pai, sem Ti nada podemos fazer. Pai, visita agora, Pai, o Emanuel. Toma ele nas Tuas santas mãos, com bálsamo do Teu Santo Espírito. Pai, levanta-o, Pai, daquele leito, Pai, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Pai, o Senhor, meu Deus, é bom, a Tua benignidade dura para sempre. Visita o Teu servo nesta noite, Pai. Ó Deus, faça uma transformação ali, Pai, naquele lugar onde ele estiver, Pai. Que o Senhor possa curá-lo, Pai, pelo Teu poder, no nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, nos conduz nesta palavra, nesta noite. É a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém. Havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, né, irmãos? Quem era Nicodemos? Era um senador, um homem honrado na sua comunidade, fazia parte do sinédrio, não era qualquer pessoa. Então era um homem rico, um homem de posição, de uma boa estatura. E isso o levou então a ir ter de noite com Jesus. E muitos criticam, irmãos, por que é que Nicodemos foi ter de noite com Jesus? Podia ter de dia, né, irmãos? Tem pessoas que vêm à igreja de noite, talvez tenha tempo só à noite, outros têm vergonha de vir de dia, mas não é o caso de muitos, não é o caso de Nicodemos. Nós sabemos uma coisa, que é melhor ir de noite do que não ir a Jesus. Muitos ali não foram até Jesus, mas Nicodemos teve uma coragem de enfrentar o sinédrio, aquele mesmo sinédrio que crucificou a Jesus. Embora esse homem Nicodemos não tenha feito parte, nem ele, nem José da Arimateia, do julgamento injusto de Jesus. Mas sempre quando Jesus chegava em algum lugar, ele chamava a atenção de alguém. E Nicodemos, movido por essa atenção, movido pelos milagres que Jesus fazia, o coração dele se moveu. Ele queria conhecê-lo, por isso ele propôs esse diálogo numa casa ali em Jerusalém. Ele queria saber quem era Jesus. Então ele chega para Jesus e diz: olha, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. O que Jesus fazia, nenhum outro nome fazia. Alguém até declarou assim: nunca alguém abriu os olhos do cego. Lembra no capítulo 9 de João? Nunca, jamais se ouviu que alguém tivesse aberto os olhos de um cego. Aí ele falou assim: esse homem é pecador porque ele cura no sábado, ele transgride os princípios humanos que criaram ali. Ele disse: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Nós que éramos cegos espiritualmente, agora nós vemos. Então, irmãos, Jesus logo
falou assim: necessário vos é nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, mestre de Israel, não sabia o que era novo nascimento. Disse-lhe Nicodemos: mas como pode um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha a ignorância, muitas das vezes, que as pessoas têm. Então eu quero falar, irmãos, que o novo nascimento, irmãos, precisa vir de Deus. As pessoas são ignorantes nas suas religiões, no seu entendimento, no seu modo de entender. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque não tem entendimento na palavra de Deus, não consegue discernir as coisas espirituais. Nicodemos falou assim: mas como? Como pode um homem nascer de novo? Qual o nascimento que Jesus estava falando, irmãos? Nascimento vindo de cima, um nascimento espiritual. Então esse homem era um homem religioso, fazia parte do sinédrio, talvez um saduceu, um fariseu, não sei qual era a religião dele, mas era um homem religioso que fazia parte do sinédrio. Talvez o sinédrio era composto de muita gente dos saduceus. Mas deixa eu falar uma coisa para você também que está assistindo essa live, está pelo YouTube: o novo nascimento não é uma religião. O novo nascimento não é uma religião, porque se fosse uma religião, toda a humanidade talvez estivesse salva. O novo nascimento, irmãos, não é através de uma seita qualquer. O novo nascimento não pode vir através de obras, através de coisas humanas, mas o novo nascimento, ele vem do céu. Por isso Jesus falou assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode jamais entrar no reino de Deus. Se alguém que não precisava de Jesus, né, irmãos? Bota só um retornozinho pequeno aqui. Se alguém que não precisava de novo nascimento ou de Jesus, seria o apóstolo Paulo. Um homem religioso, ele diz lá em Gálatas que ele excedia os da sua idade na sua religião. Aí ele vai dizer também lá em Filipenses que ele é de Israel, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, irrepreensível na lei. E disse: segundo a lei, fui fariseu. Não precisava, mas ele disse: mas tudo isto não serviu para nada. Tudo isso ficou como esterco, ficou para trás. A religião não adiantou nada na vida de Paulo. E ele vai dizer que ele reputou por perdas, para que pudesse então alcançar a Cristo. Olha que coisa maravilhosa, diz assim: mas para mim o que era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Quando alguém recebe a Jesus, quando alguém conhece a Jesus, quando alguém abre o coração para Jesus, toda a sua religião fica para trás, não serve para nada. A justiça da obra ou da lei não vale nada para entrar no reino de Deus. Então não é por ser religioso que as pessoas podem entender que pode entrar no reino de Deus. Se há uma coisa que as pessoas querem, é entrar no céu. Ninguém, irmão, jamais ninguém admite que não vai entrar no céu. Você pode falar para todo mundo: eu vou entrar no céu. E quando uma pessoa morre, pode ser ela pior que for, logo encontra alguém para fazer um trabalho, um culto, uma missa, sei lá, o que for, em prol daquela alma, para que aquela alma saia do purgatório para entrar no céu. Então, religião, irmãos, é uma conversa fiada, é uma canoa furada, ela não serve para que ninguém entre no céu. Então, a religião não é para levar. Estava conversando com um moço aqui no domingo aqui, ele dizia da sua religião, eu disse: eu leio mais Bíblia do que qualquer crente.
eu faço meus cultos lá, do jeito dele, lá, por causa da sua religião espiritualista. E eu não pude, porque eu tinha uma obra para fazer o evangelismo no domingo, com o pastor, com os irmãos da igreja. E hoje eu passei por ele e mostrei a você hoje de manhã. Cigarro na boca, daqui a pouco está lá na cerveja, a gente passa de volta. Não nasceu de novo. Um homem que nasce de novo tem a sua vida transformada. Quantos aqui já foram religiosos aqui, irmão? Quantos? Levanta a mão. Quantos já foram religiosos? Quantos Deus já libertou? Eu creio que muitos, né, irmão? Eu creio que muitos não nasceram em berço de ouro, não nasceram no lar evangélico. Eu nasci no lar evangélico. Mas um dia eu tive que fazer a minha decisão por Jesus. Quando o pastor Tom Deberg, em 1986, depois de ter nascido no lar evangélico, eu nunca fui batizado no lar evangélico, era temente a Deus, não bebia, não fumava, não dava decepção para minha mãe. Mas um dia o pastor Tom pregou, disse: louco, se hoje for pedido a tua alma, o que tens preparado, e para quem será? E quando ele fez o apelo, eu fui lá na frente, já estava casado. Nunca mais voltei atrás, nunca mais saí. Lancei a mão no arado, e quem lança a mão no arado, irmãos, não pode olhar para trás. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi ter aceito esse plano de salvação que Jesus colocou na minha vida. Muitas pessoas confundem, irmãos, novo nascimento com fazer parte de uma igreja. Não, o novo nascimento, irmãos, não é fazer parte de uma igreja. Haja vista que muitas pessoas estão fazendo parte de muitas igrejas. Você pode passar daqui para lá, vai até Alcântara, aqui dentro do nosso bairro, para lá, para Santa Isabel, os templos estão lotados. Evangélicos e não evangélicos. Evangélicos e não evangélicos. Mas o novo nascimento não é fazer parte de uma igreja. Ali você vai encontrar gente batizada, gente simpatizante, tudo isso que está na igreja. Alguns vão porque a mãe chamou, porque o irmão chamou, alguém convocou. Outros vão, mas nunca se convertem. Conforme nós pregamos de manhã, crê, mas não se converte ao Senhor. Então, irmãos, tem muita gente participando da igreja, mas sem ter nascido de novo. O novo nascimento, irmãos, não é ser batizado. Aliás, eu sempre costumo falar uma coisa aqui. A religião cristã, ela cresce quando uma pessoa nasce de novo. É diferente da religião tradicional, que ela cresce quando nasce uma criança, quando nasce um bebê. Logo é batizada e ela passa a ser religiosa. E as mães e os pais ficam felizes porque batizou, porque o filho não vai morrer pagão, não é isso? Mas um novo nascimento, irmãos, não é ser batizado. Não é porque uma pessoa foi batizada. Vejo muita gente batizada até no meio evangélico que nunca se converteu a Cristo. Continua a mesma coisa, dando péssimo testemunho lá fora. Nunca nasceu de novo. Então o novo nascimento não é um batismo. Mas o que é o novo nascimento? Aliás, eu quero perguntar, por que é que eu devo nascer de novo? Por que é que você deve nascer de novo? Você que está ouvindo por essa live, pelo Instagram, pelo YouTube, eu não sei se o YouTube já está funcionando, porque a nossa internet não está muito legal, mas aqueles que vão assistir pelo YouTube mais tarde, pelo Instagram, eu quero dizer, por que é que você deve nascer de novo? E aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque ele parece loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem, o que, irmãos? Espiritualmente. Por que Nicodemo não conseguia entender, irmãos? Porque as coisas espirituais, irmãos, são entendidas pelo Espírito Santo de Deus. Ele não compreendia, porque era um homem natural.
Era o homem que Jesus estava tratando, mostrando a ele da necessidade do novo nascimento. E ele pensava que era um nascimento de novo da carne, como os espíritas muitas das vezes têm pregado. Você morre e você reencarna, até então que todos os seus pecados sejam pagos. Aí então tu vai para o espaço, eu não sei para onde vai morar, né? Então eles pregam isso. Mas não é isso que a palavra de Deus prega, não. Não existe a palavra reencarnação na Bíblia. Interessante que eles dizem que lê a Bíblia, mais do que qualquer crente. Mas na hora do entendimento, irmãos, cadê que entende? Mas diz lá, porque nós conhecemos, porque nós somos espirituais. Nós nascemos de novo, então nós conhecemos a palavra. O homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais. Não consegue entender as coisas espirituais. O homem natural é quase que, podia dizer, espiritualmente cego. Aí Jesus pergunta para ele, necessário vos é nascer de novo? Ele diz, como pode ser isso? Aí Jesus disse, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não sabe de onde vai, né? Nem para onde vem. Você vê então, irmãos, o vento, o seu movimento. Quando eu lembro disso, eu lembro daquele vento impetuoso que invadiu o cenáculo, quando os apóstolos estavam reunidos ali com 120 pessoas. Um vento impetuoso encheu a casa, né? Foram vistos línguas repartidas ali, né? E eles começaram a falar a nova língua e os outros começaram a entender. Eles não sabiam como, mas só aqueles que são espirituais sabem como. E aquele dia de Pentecostes, eles ficaram tão impactados que eles disseram assim, Pedro tomou a palavra e começou a pregar, e disse, que é necessário, varões e irmãos, para que eu faça para me salvar? Ele disseram, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, quando nós olhamos para aqui, nós vemos que não é pela religião, não é por pertencer a um templo, e não é, irmãos, porque a pessoa foi batizada. Mas a necessidade no novo nascimento. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 8, diz, Romanos 8, 8 diz, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amados, o que eu tenho visto por aí, pessoas na carne, você anda pelo centro de Alcântara, no meio daquela turma, as pessoas estão na carne, nem lembram de Deus. Tem crentes também, viu, irmãos, ali naquela redondeza ali, tem pessoas crentes, tem pessoas que estão sempre ali preocupadas, mas a maioria daquelas pessoas que trabalham ali por perto, no meio daquela redondeza ali, irmão, todos praticamente estão na carne, são carnais, não conseguem falar uma palavra espiritual, é palavrão por tudo quanto é lado, e eles mesmo assim querem entrar no céu. E a igreja não pode escalar, a igreja precisa pregar. Então quem está na carne não pode agradar a Deus. O apóstolo Paulo diz, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Quem é que domina a carne, irmãos? Ninguém. Quanto mais pecado o homem comete, mais pecado deseja cometer. Ou seja, quanto mais se dirige para o inferno, mais se atola e vão descendo a ladeira fora e vão se enfiando cada dia mais nos seus delitos e pecados e vão morrendo. Só mesmo a palavra de Deus, o novo nascimento, é que pode então tirar essas pessoas da ignorância. No Salmo de número 14 diz, Deus olha para os filhos do homem, olha para essa terra, para ver se havia alguém que buscasse a Deus, para ver se alguém tinha entendimento de Deus. A Bíblia diz que todos se tornaram imundos, se desviaram da presença de Deus. E quando diz o texto antes, diz que o nécio, o homem que não crê em Deus, ele faz coisas
repugnantes diante de Deus. Mas aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são nascidos do Espírito, ele conhece tudo. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por isso que Jesus disse lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, que o Filho do Homem, vamos falar junto, irmão? Porque o Filho do Homem veio buscar, salvar o que se havia perdido. Quantos irmãos tinham o desejo de buscar Deus? Quantos homens procuravam a Deus? Ninguém, a Bíblia diz que ninguém, todos se extraviaram. Se não fosse a iniciativa de Deus em buscar o ser humano, buscar mim, buscar você, nós estaríamos então perdidos. Aí Nicodemos, Jesus instruindo Nicodemos ali no capítulo 3, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso na verdade, ele diz assim, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. É lamentável, irmãos, quando nós pregamos, quando nós falamos, nós sabemos de onde nós vimos, sabemos da nossa vida agora, nós mostramos para as pessoas, e muitas das vezes eles não têm aceito o nosso testemunho. O que é um novo nascimento, irmãos? O que é um novo nascimento? É o nascimento vindo de cima. É o novo nascimento, é nascido de Deus. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é o que, irmãos? As coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O novo nascimento é um nascimento espiritual, para adorar a Deus. Irmãos, os homens não entendem por que nasceram, por que estão no mundo, não conseguem discernir por que estão no mundo. Aquele hino que nós cantamos, se não for para te adorar, para que nasci? Mas se for para te adorar, nós estamos aqui. Então, esse novo nascimento que as pessoas precisam, é a conversão, é de ouvir a palavra de Deus. Nicodemos, ele podia naquele momento abrir o coração para Deus e perguntar mais. Ele disse, como pode ser isso? Como um homem pode nascer sendo velho? Jesus estava falando das coisas espirituais. O homem carnal não entende as coisas espirituais. Por isso, Jesus falou assim, se eu vos falei das coisas terrestres e não compreendesse, como vão entender se eu falar das coisas espirituais? Fala das coisas espirituais lá fora, irmãos. Que dificuldade das pessoas entenderem. Que dificuldade das pessoas entenderem um plano de Deus para a salvação. Quando você, irmãos, está pregando a palavra, as pessoas estão falando em religião, estão falando que já pertence a uma religião, e o apóstolo vai dizer assim, não foi com coisas corruptíveis que fosse resgatado da vossa vã maneira de ver, dos quais aprenderam com os vossos pais, a tradição dos vossos pais. E alguém diz assim, eu já tenho a religião do meu pai, já tenho a religião da minha mãe, eu já tenho a religião, e muitas das vezes negam a fé em Cristo, porque a fé vem pelo ouvir o que, irmãos? E ouvir pela palavra de Deus. O homem precisa nascer, porque sem o novo nascimento, ele não vai poder entrar nos céus. Nicodemos podia ali, naquela noite, ter aberto o coração para Jesus. Mas Nicodemos preferiu, irmãos, penetrar nas trevas da noite. Sair, irmãos, da presença de Jesus. Depois nós vamos ver ele defendendo Jesus, lá no capítulo 7, versículo 40 e poucos ali, capítulo 7, quando ele diz assim, que os principais foram para prender Jesus. E eles perguntaram, por que não trouxeram? E ele disse, nunca homem algum falou como Jesus. Nunca. Ali ele fez a defesa, porque ele sentia que havia algo diferente. Disse, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não for com eles. Capítulo 19 de João, nós vamos contar no verso 39,
Nicodemo com José de Arimateia, né? Levando arradés, levando perfume, lençol para embalsamar o corpo de Jesus. Mas a Bíblia não diz que ele se converteu. Não fala que ele se converteu. Tinha tudo para aceitar Jesus. Por isso, hoje, nesta noite, você que está ouvindo por essa live, está ouvindo pelo YouTube, pelo Instagram, você que está ouvindo nesta noite, você precisa nascer de novo. Pastor, eu quero morar no céu, eu quero ir com Jesus para o céu. Então você precisa nascer de novo. Você precisa deixar a sua religião. Você precisa deixar toda a cerimônia que já aconteceu na sua vida, para você então compreender as coisas espirituais. Porque só Jesus Cristo salva. Quando as pessoas nascem de novo, tudo que ficou para trás é considerado como esterco, entende? É lixo. Não há necessidade mais daquilo que ficou para trás. Toda adoração a um Deus só, a Jesus, a sua fé vai estar gravitando em torno de Jesus, porque então ele vai agora adorar aquele que é o autor da fé, Jesus. Busca Jesus, busca um novo nascimento, busca compreender as coisas espirituais. O homem carnal não compreende as coisas espirituais. Talvez você nesta noite, onde você estiver nessa live, você possa estar se perguntando: como que eu vou poder entrar no céu? O que eu devo fazer? A Bíblia é clara: você deve nascer da água e do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando alguém abre o coração, ele é convencido que só Jesus Cristo salva. Enquanto ele está colocando a sua fé em vários deuses, em vários homens, em vários ídolos, é um sinal que ele nunca, jamais nasceu de novo. Quando ele nasce de novo, ele tem uma vida ampla, uma vida vivificada em Cristo. Ele abre o coração e aí consegue enxergar só Jesus, só Jesus, o único digno de honra, de glória e de louvor. Por isso, você que está nos ouvindo nesta noite, abre o coração. Nicodemos quase entrou, irmãos, quase, faltou um pouco, quase entrou na eternidade, mas preferiu virar as costas, preferiu mergulhar nas trevas da noite, saiu daquela casa sem receber Jesus no coração. Alguém diz até que ele aceitou Jesus, que ele se converteu depois. Não há indício na Bíblia disso. E é possível, né? Aquele homem, aquele jovem rico, chegou perto de Jesus. A Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus disse: deixa tudo e vem, segue-me. Ele saiu triste, porque tinha muitas propriedades. Quase entrou, quase conseguiu entrar no céu. Podia estar lá na galeria dos heróis da fé, mas rejeitou Jesus, preferiu virar as costas e entrou na eternidade sem Jesus. Você pode entrar na eternidade sem Jesus, mas você também pode entrar no céu, também hoje, nessa noite, com Jesus. A escolha é sua. Entre a vida, né, alguém diz, o berço e o caixão, está toda a escolha da pessoa. Onde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? O que eu posso fazer? O que é necessário que eu faça? Precisa nascer da água e do Espírito. Precisa receber Jesus como Salvador. Nós vamos estar cantando. O Ministério do Louvor vai estar louvando o Senhor. Nós vamos estar buscando a presença de Deus. Temos um pedido de oração. Daqui a pouco nós vamos estar orando pelo Luiz Miguel, bebezinho que está internado. Foi feito pela live o pedido. Nós vamos estar orando daqui a pouco.